Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para dar mais uma notícia importante sobre o Vasco da Gama para vocês. Peço a vocês, para que não são inscritos aqui no canal, para que você se inscreva, ative o sininho das notificações e nos ajude aí a chegar a 500 inscritos, beleza? Estamos aí agora na marca já de quase 300 inscritos e tenho certeza que juntos chegaremos lá. Passando aqui para deixar uma reflexão com vocês importante, né? O efeito Coutinho, né, no Vasco. Nas últimas semanas a gente tem visto aí esse burburinho de quando o Pedrinho dá a entrevista coletiva sobre a volta do nosso cria, né, para São Januário. E a gente vê isso cada vez mais próximo. Em outros vídeos a gente falou da chegada dele no Rio, a gente falou da conversa dele com o Pedrinho, e tudo isso traz muita reflexão positiva para nossa torcida. Ontem, por exemplo, Coutinho virou notícia em tudo quanto é lugar. Anteontem era Coutinho em tudo quanto é lugar. Então, o que que isso pode trazer de benéfico para o Vasco, né? Ontem teve o jogo lá beneficente para o Rio Grande do Sul, entre artistas, jogadores, aquele jogo que teve para poder recolher para o Rio Grande do Sul, e a gente vê o quão importante isso é, né, para um time, porque todos, na maioria das entrevistas ali de todos os jogadores, Diego Souza, Carlos Germano, é, teve Nenê, muitos jogadores sendo perguntados pela volta do Coutinho, e todos eles, até eles, ansiosos pela volta do craque, né? E o que isso seria importante para o Vasco, o que seria bom para o Vasco. E aí eles foram falando que seria muito bom para o Vasco, porque foi um dos últimos, como o Carlos Germano disse, um dos últimos jogadores que o Vasco revelou, e é verdade, craques, né? Craques mesmo que foram para fora, foi um dos últimos revelados. E isso é muito importante porque a mídia tradicional também tem falado sobre a volta do Coutinho, e agora a gente vai pontuar algumas questões do que isso pode trazer para o Vasco. Se concretizando realmente isso, a gente coloca o Vasco num patamar bem maior. Ah, Léo, mas teve o Payet ano passado. Sim, teve o Payet. Mas o Felipe Coutinho é um sentimento diferente, é algo mais, como posso dizer, fraterno, na verdade. Coutinho, ele nasceu no Vasco, cresceu no Vasco, estudou no Vasco, então ele tem uma identificação desde criança, ele não criou essa identificação igual o pai agora. Então, Coutinho vem desde novo. E trazer esses jogadores pro Vasco é de suma importância. Por quê? Ano passado a gente perdeu o Paulinho porque não tinha orçamento segundo a 777. E eu estou gostando muito dessa atitude do Pedrinho de trazer esses jogadores. Primeiro ponto, o que vai gerar para o Vasco? Tecnicamente, não tenho o que falar. Coutinho é fora de série, ele vai agregar muito no time do Vasco. Acredito que com o Álvaro Pacheco agora, sem dúvida nenhuma, vai ser uma peça, uma arma em potencial para o clube. E a gente pensando nesse contexto, tecnicamente ele não tem o que falar. Ele vai somar em todas as áreas ali do clube. Financeiramente falando, o que ele pode trazer para o clube? Mais torcedores em jogos, ele pode trazer venda de camisas, o marketing do clube vai ficar melhor e vai gerar receita. Pode usar aí ele como parceiro, talvez, da Betfair, que é o patrocinador master, para divulgar algumas campanhas, e isso vai ser importante. Na área social, o Coutinho já tem aí um instituto dele. Eu tenho certeza que isso também vai ajudar outras crianças que queiram. Você está entendendo o tamanho da dimensão do Coutinho pro Vasco, né? Vai trazer ali, com certeza, crianças carentes para o seu instituto, crianças que gostam talvez de futebol e que não têm esperança talvez nos lugares que morem próximo, né, ao estádio, e vão ter essa oportunidade de estar tendo educação, de estar tendo futebol, de estar tendo arte, e isso é muito importante, a inclusão dessas crianças, porque o Vasco sempre foi inclusão desde a sua criação, onde negros e pobres sofreram o que sofreram, mas resistiram, e isso é fundamental. Esse seria o efeito Coutinho na parte social também. Na parte de elevação do clube, se a gente for parar para analisar. Se agora, que não tem contrato nenhum assinado, que é só uma conversa,
e que ele veio ao Rio para conversar com o Pedrinho no sábado, além de fazer outros assuntos aí, ele pode trazer também outros jogadores. Isso mesmo. Coutinho pode influenciar em outros jogadores, assim como a gente já viu a questão do Souza, que poderia vir, né, caso fosse um pedido aí do Coutinho. O Coutinho pediu para ele vir jogar no Vasco. E com certeza o Pedrinho já tem conversas com o Souza também, porque não sai isso na mídia, né? E o Souza, a gente acabou deixando o Souza embora agora no início do ano por mais uma falha da 777. Trocamos talvez jogadores importantes como Paulinho e Souza, que conhecem o Vasco e com certeza dariam sangue pelo Vasco, por jogadores como, não desmerecendo eles, mas como o Clayton, é, como apostar talvez aí no Rossi, que também tem uma identificação com a torcida, mas que não chega nem perto dos caras. Olha, mas está dizendo que os caras vão chegar aqui e vão jogar muito? Não, pode dar errado. Eles podem dar errado, mas a chance de dar errado um jogador desse é de quase nada. Os caras sabem o que estão fazendo, sabem o que querem, e isso é muito importante para o clube. Para o torcedor, isso traz uma satisfação imensa em ser Vasco, porque a gente já ama o Vasco por si só nesse momento difícil. Agora você imagina trazendo um cara desse. Você imagina São Januário lotado, de repente ele chegando de helicóptero, como foi dito por aí. Você imagina o torcedor lá, cara, acreditando, tendo esperança, porque esse é o principal. A nossa esperança tinha sido renovada quando a 777 entrou, que aí a gente falou, pô, virou a chave, tem dinheiro, aquela história toda que o Josh Wander falou, que a gente não ia brigar mais abaixo do Flamengo, mas nada disso aconteceu, porque eram tudo falácias. E agora com o Pedrinho entrando, a nossa esperança se renova. Com uma nova empresa assumindo, após o Pedrinho, né, concretizar essa venda aí junto a 777, a nossa esperança se concretiza. E quando a gente ouve o Felipe Coutinho vindo e falando que quer vir, e quando ele dá a entrevista no BTB Esporte, ele diz: Olha, não posso dizer muita coisa agora, mas todos sabem do meu desejo. O cara quer baixar o salário para vir para o clube. E com isso, ele vai influenciar outros jogadores. Você já imaginou o Douglas Luiz voltando? Você já imaginou daqui a pouco o Matheus Cunha podendo vir para o clube? Isso, claro que dentro das propostas financeiras, dentro de um contexto financeiro, dentro de uma responsabilidade fiscal e dentro também de títulos, porque não adianta não ter títulos, entende? E é isso que tem que trazer para o Vasco. E é isso que o Pedrinho está tentando trazer para o Vasco. E todos que saíram dali, todos que falaram com o Coutinho de alguma forma, sabem o desejo do Coutinho. Agora, já especulou-se, você vê como é que são as coisas, já começou especulando agora para o meio do ano o Thiago Alcântara, que vai ficar livre no mercado. E isso tudo, você pode ter certeza que também tem dedo do Coutinho. O Coutinho talvez seja um marco para a volta do clube. Ele pediu um contrato de 3 anos, o Vasco quer dar 2, com a proposta de mais um. Quem sabe não seria uma boa isso aí. Com certeza a conversa deles no sábado foi muito produtiva e durante a semana a gente vai ter essas notícias. E o efeito, né, como eu disse aqui, os efeitos que o Coutinho trouxe pro Brasil são absurdos. Porque, na verdade, o que a mídia anti-vascaína, vou aqui falar não de todos, mas a maioria deles, e os youtubers, eles queriam é que o Coutinho não viesse pro Vasco para dizer assim, aí, tá vendo? Mais um que vocês não trouxeram. Só que o Coutinho tá quase certo com o Vasco. E a gente não pode dizer que tá certo porque não tá assinado. Mas isso mudou a cabeça da mídia. A mídia só fala nisso no esporte. Hoje, talvez, tem um assunto mais sério aí pra gente tratar mais tarde, que é a questão do Paquetá. Questão do indiciamento do Paquetá lá na Premier League. Isso é um assunto muito sério, que a gente precisa conversar mais tarde. Não pelo Paquetá, mas pelo contexto geral, para que os jogadores, pessoas entendam a responsabilidade que você tem que ter, muitas vezes com jogos, né? Não sou contra pessoas que apostam, nem sou contra isso, não quero ser contra isso. Cada um faz aquilo que quer, mas tem que ser de maneira responsável. E o jogador tem que estar pautado nisso também para estar fora disso, beleza? Então, assim, mais tarde a gente vai conversar sobre isso. E o efeito do Coutinho, para mim, é esse: integridade, jogador criado no clube, jogador identificado no clube, esperança para a torcida, assunto na mídia, marketing sendo feito, venda de boné, venda de camisa, venda de copo do Coutinho. Cara, isso vai gerar uma receita boa para o clube também. Além disso, trazendo outros jogadores, abrindo o campo para o Vasco, para os jogadores olharem o Vasco e falar assim, porra, o Coutinho tá lá, eu vou para lá.
entende? É mais ou menos isso que a gente está vendo agora. E o torcedor não tira isso da cabeça. Até isso não ser feito, a gente está assim, parecendo um sonho, até se concretizar. Eu tenho certeza que isso em breve vai se concretizar, e esse é o efeito Avalanche Coutinho no Vasco, ou para o Vasco. Isso é muito bom. Isso é muito bom ser Vasco. E para lembrar vocês aqui também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente. A gente está chegando aí na marca de 500 inscritos. Se estiver gostando, deixe um comentário positivo. Se não tiver, deixe uma crítica construtiva também, porque a gente recebe todas elas sempre com muito respeito. E eu respondo todos os comentários lá dentro daquilo que eu posso. E eu tenho certeza que a gente vai evoluir. Então, deixando claro para vocês aqui, que também toda terça, quinta e sábado a gente vai ter o quadro Vasco é a História. A gente vai trazer aqui para vocês a história de um jogador, de um dirigente, de um fato histórico, de algo que você que está aí do outro lado possa conhecer o Vasco realmente como ele é. A gente não vai deixar as memórias de trás serem apagadas e a gente vai estar sempre trazendo aqui. E o nosso próximo episódio, na terça-feira, é o nosso maior ídolo do clube, Roberto Dinamite. Então assista amanhã, no último vídeo da noite, Vasco é História. Vai ser sempre no último vídeo da noite, aí na terça, na quinta e no sábado. Sempre trazendo uma personalidade ou alguém muito importante para o Vasco, ou algum fato que foi determinante para o Clube de Regatas Vasco da Gama e que tem ligação direta com a história do Vasco hoje, beleza? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima.